Oi pessoal, meu nome é Antonella Chiarati, do Centro Médico Veterinário Vitale em Santos, e agora a gente vai falar sobre excesso de vacinas. Pessoal, é um assunto bem polêmico e eu tô enrolando há muito tempo para falar sobre isso, porque até pouco tempo atrás, até mais ou menos 2 anos atrás, a Antonella era uma doida na fila do pão falando sobre excesso de vacinas. E é bem importante a gente salientar aqui que a gente não está falando de forma nenhuma em não vacinar. Tem um pessoal que é contra a vacina, até em criança, gente, a gente não está falando isso de forma alguma. Só que esse assunto é tão sério que os laboratórios fabricantes de vacina já vêm ao longo do tempo conversando com os veterinários para avaliar se esse animal precisa de tanta vacina. Então, quando a gente começou a vacinar, eu sou dessa época, eu sou formada, vou fazer 20 anos de formada no ano que vem, que a gente vacinava todo ano os animais. E na minha rotina era muito comum, né? A gente vacinava alguns animais idosos, ou um animal está emagrecendo, e ele depois de 7, 14, 21 dias começava com uma sintomatologia estranha. E aquilo começou a me incomodar. Só que até então a gente não tinha estudos falando sobre isso, e graças a Deus, independente de eu começar a avaliar se essas vacinas eram realmente necessárias, tanto assim, existem estudos que comprovam o que a gente está falando há tanto tempo. Então, pessoal, o que esses estudos falam? O que eu estou falando aqui está disponível na internet, existe um grupo de veterinários no mundo inteiro que direcionam como que a gente tem que se comportar, como que a gente tem que atuar diante das doenças e diante das vacinas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da onde vocês podem encontrar tudo isso que a gente está falando, que não é uma coisa aleatória, não está saindo da cabeça da Antonella, para a gente poder cuidar de como essas vacinas estão sendo feitas. Isso é para cão, isso é para gato, ok? Então, cada animal é único. Ah, mas Antonella, como que você vai fazer para avaliar? Eu tenho 3, 4, 5 cachorros. Como que você vai avaliar os meus 5 cachorros, o cachorro do vizinho? Gente, existem exames, tá, que devem ser feitos. A gente trabalha com titulação vacinal, porque nós usamos uma vacina polivalente, que é a V10, que protege contra várias doenças. Mas a gente tem muita ênfase, muito problema em sinomose, parvo, hepatite viral. Esse exame de titulação, ele avalia quanto que esse paciente tem de anticorpo da última vacina que ele tomou. E isso é medido através de score. Então a gente tem 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E alguns animais, surpreendam-se, têm o score 6 e 5 durante muitos anos. Então eu volto a dizer que nós não estamos falando que não é para vacinar, mas que a gente tem como avaliar esse score de anticorpo para poupar esse organismo de tanto estímulo, ok? Então, também existem as vacinas que são essenciais, as não essenciais e as não recomendadas. Então, o cachorro vai para o hotel, o cachorro sai na rua. Então, a gente está falando, por exemplo, da região de Santos, a leptospirose é uma doença que ela é prevalente no Brasil. Em Santos, desculpa a realidade, mas a gente está diante de rato na praia, no jardim da praia. Quem mora perto dos canais, a gente convive com rato, assim, muito frequentemente. É uma coisa que não tem como deixar de ser feita. Ah, mas a lepto está na V10. Só que existe uma vacina isolada de leptospirose. Então, o meu paciente ele não precisa tomar V10 polivalente, que pode acabar acarretando tudo isso que a gente está comentando, se ele pode fazer a leptospirose. Então, o meu cachorro não sai na rua, ele é um paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia, é um paciente que tem um problema renal grave, enfim, existem várias diretrizes que direcionam pra gente o que esse paciente vai tomar de vacina ou não. Então, meu cachorro não sai de casa, mas eu tenho mais 2 que saem de casa. Então, existem várias coisas que têm que ser consideradas pra gente falar sobre vacina. Ah, mas eu peguei um cachorro na rua. Então, o que o protocolo manda, né? Ah, tem que vacinar. Não, ele não tem que vacinar, ele tem que fazer uma titulação, porque esse paciente ele pode ter adquirido imunidade no ambiente onde ele conviveu. Ele pode ter tido sinomose e ter criado uma imunidade. Então, se você vacinar esse cachorro, ele pode ter uma sobrecarga que não é necessária. Outra coisa que a gente discute bastante é o paciente que
vai no consultório, ele faz 2, 3, 4 vacinas de uma vez. Então existe na balança o lado de que você expõe menos esse paciente, indo na clínica menos vezes para que ele tome todas as vacinas e já se livra, vamos dizer, já fiz o meu papel. E tem um outro lado que esse organismo está exposto a vários estímulos ao mesmo tempo. Até onde isso é necessário? Até onde isso é importante e vai impactar? Então o excesso de vacina, pessoal, ele é muito sério. Os laboratórios já estão gritando para que isso seja melhor avaliado. Então o nosso quadro hoje não é vacinar o animal todo ano com tudo, é a gente vacinar um maior número de animais. A gente tem uma expectativa hoje de 35, 40, 50% dos cães vacinados dentro do Brasil. Então são poucos animais que são privilegiados com vacina. A gente tem que vacinar mais animais para que a gente tenha uma menor exposição viral. Isso é um assunto importante. Está disponível na internet, então não é uma coisa que a Antonella está falando do além. Então o meu foco aqui é que tutores tenham acesso à informação para que vocês possam avaliar, julgar, entender, questionar o veterinário. Olha, como é que a gente pode fazer para que seja mais seguro? E não aquela coisa refém, que na minha cabeça hoje isso é refém, de que o veterinário mandou, o veterinário falou, então tem que ser assim. E aí quantas vezes a gente interna paciente que, o que aconteceu que nos últimos, ele tomou vacina, tomou 3, 4 vacinas, ou tomou uma vacina sem fazer um exame antes, ele já estava com uma infecção em curso, isso potencializou, isso é extremamente comum e dói. Vou ser sincera com vocês, isso dói. Porque a gente sabe que isso pode ser evitado. Então é uma questão de sentar, ler, se dedicar ao que tem disponível para o mercado médico veterinário. E não viver de vacinas, e viver de prevenção de doenças, inclusive doenças causadas pelo excesso de vacina. Existe uma preocupação muito grande com animais que vão para hotéis ou que ficam acompanhados de outros animais em creche, que exige a vacina. Tem uma documentação onde o veterinário pode assinar como responsável de que aquele animal, sob titulação, ele está isento da vacinação. E isso pode ser usado em creches e abrigos, enfim, hotéis, que você pode frequentar e você tem uma segurança muito grande. Então, se eu fiz uma titulação, esse animal tá com um score bom, ele pode sair na rua, ele pode passear, porque ele tem um anticorpo que protege ele, tá ok? Então, pessoal, esse assunto é polêmico, eu quero muito que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possíveis para que a gente possa ajudar os animais a não terem internação desnecessária, problemas muitas vezes autoimunes causados por vacina. Se você conhece alguém que passou por essa situação, divulgue esse vídeo. Quem já passou por isso, tem um pouco de receio de vacina, eles podem voltar a vacinar sim. Tem um período de intervalo que a gente respeita para poder organizar imunologicamente esse paciente, mas devem voltar a ser vacinados com muita cautela. E se vocês tiverem algum comentário, uma observação, curiosidade, ficou com dúvida com relação a esse conteúdo, manda aqui pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!